Quantos aqui tem medo? Levanta a mão. Quem aqui tem medo? Né? Levanta a mão. Existem vários tipos de medo, não é verdade? Talvez a gente não levantou a mão, mas em algum momento a gente se vê com medo. Eu não gosto de trabalhar em altura. Toda vez que eu tenho que subir numa escada, né, eu fico ali receoso, por dois motivos. Medo de altura e medo da escada não aguentar, né? Então eu tenho um medo duplo, mas há diversos tipos de medo. Não sei se você já viu algum desses vídeos onde as pessoas estão naqueles mirantes andando e eles são todos de vidro. Agora está uma moda, né? Os prédios altos fazerem um mirante, uma área de visualização assim da cidade, mas tudo de vidro. Só de pisar ali, eu imagino que tem gente assim que já sente um pavor, né? A gente vê algumas pessoas se agarrando, né? Com medo de entrar, de enfrentar aquela situação que já foi testada, que já passou por avaliação, né, que já conferiu segurança, mas a gente é travado muitas vezes. Há vários tipos de medo. Eu falei no primeiro culto, né, até parabenizei os... Quem é corintiano aqui? Levanta a mão. Oh, Jesus, ó. E palmeirense? Tem palmeirense aqui? Tá? Ó, o pessoal do primeiro culto, você é palmeirense? Mas que desvio de doutrina é esse? Ah, marido então justifica, né? Tá certo. E eu quero dizer para vocês que o pessoal do primeiro culto, palmeirense e corintiano, são mais crentes que nós, tá? Porque eles vieram no primeiro culto na hora do jogo. E vocês, eu não sei não, tá? Mas, e eu estava ali comentando que eu tenho medo eu estava até com medo do resultado do jogo. E a minha oração era: Senhor, eu estou aqui fazendo sua obra, cuida lá do meu time, né? Claro que não, né, irmãos? Claro que não. Mas a gente tem muito medo, tem muito medo. Era comum nas casas ter um quartinho de despensa lá no fundo, né? E a gente colocava de tudo ali naquele quartinho da despensa. Muita casa ainda tem. E a gente tinha um quarto desse na minha infância, na nossa casa. E ele tinha muitas plantas ali, bananeiras, outras coisas. E às vezes a mãe falava: olha, vai lá no fundo e pega tal coisa. À noite, quarto escuro, não é? E tinha que enfrentar aquele medo de chegar. E não sei se você já teve que enfrentar uma situação de medo assim. E é incrível, porque a gente vai com aquele medo. Você pode ter passado naquele quarto ali o dia inteiro, mas está escuro, está tudo escuro. Você vai chegando, vai colocando a mão. Quando você acende a luz, não vem aquela paz, não é? Uau, está tudo tranquilo. Medo assim, muitas vezes não se explica, né? Eu ia até trazer uma série de medos, né? Que as fobias relacionadas. Tem até octofobia. Você sabe o que é octofobia? Medo do número 8. Que medo é esse? Né? Não sei explicar. E eu queria nessa noite confessar para vocês um medo que eu tive durante muitos anos da minha vida. E talvez algumas pessoas aqui nessa noite possam se identificar com esse medo. Quem aqui já teve medo de Deus? Não precisa levantar a sua mão, mas obrigado. Medo de Deus. Será que é coerente ter medo de Deus? Um ser totalmente bom, né? Perfeitamente bom, a gente aprende. Mas eu confesso para vocês que muitas vezes eu tive medo de Deus. E eu quero te dizer por que desse medo. Eu percebi que muitas vezes na Bíblia, pessoas que se aproximam de Deus, o Senhor tem aquele pedido a mais. Parece que manter um relacionamento um pouquinho mais à distância de Deus é mais seguro. Não foi uma vez nem duas, há vários exemplos bíblicos, nós vamos ver, de momentos em que Deus chama e requer dos seus filhos, dos seus servos, algo que é muito importante, algo que é até mesmo essencial. Medo de Deus, e eu não estou sozinho nessa. Teve o povo lá no deserto. Êxodo capítulo 20, a Bíblia diz o seguinte: todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta, o monte fumegante, e o povo, observando, tremeu de medo e ficou de longe. Disseram a Moisés: fale você com o Senhor e nós ouviremos.
Porém, Deus não fale diretamente com a gente para que a gente não morra. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, Deus está apenas provando vocês, para que o seu temor esteja diante de vocês, para que vocês não pequem. Porém, o povo ficou de longe em pé, e Moisés se aproximou da nuvem escura que Deus estava. Eu não estou sozinho nessa fobia de que muitas vezes eu vivi dizendo: se eu me aproximar, Ele vai pedir de mim algo que tem muito valor. E não foi diferente com Abraão, a pessoa que vai nos ajudar em entender esse processo de Deus, tantas vezes doloroso e difícil. E hoje a gente vai falar da síndrome de Moriá. Queria que você lesse comigo o texto que vai ser projetado. Gênesis 22, 1 e 2, diz a palavra de Deus. Vamos todos juntos? Sucedeu, depois destas coisas, que Deus provou a Abraão, dizendo: Abraão, e este respondeu: eis-me aqui. Que frase perigosa, né? Diga novamente: eis-me aqui. Prosseguiu Deus: toma agora teu filho, o teu único... Opa, agora eu fui sozinho, né, queridos? Desculpa, vamos todos juntos. Prosseguiu Deus: toma agora teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te hei de mostrar. Queridos, se Deus tivesse um programa preferido, eu acho que o programa preferido de Deus seria aquele No Limite. Quem lembra do No Limite? Né? Aquele programa assim, onde a gente é levado ali, realmente no limite. Parece que essa é a especialidade de Deus, não uma, duas vezes. Quando eu olho para a palavra do Senhor, eu olho para José, e Deus inspira José com sonhos, dá visões, dá um plano de futuro, mas requer de José a sua juventude. Bem novo, ele é vendido pelos irmãos como escravo. Vai, trabalhe, novamente ali ele é injustiçado e preso. E na prisão, depois de fazer algo muito bom, ele é esquecido. E a sua juventude, né? Imagina um jovem cheio de sonhos, de planos. Não, Deus falou comigo, mas daqui a pouco a sua juventude sendo comprometida. E Deus fala: eu quero essa sua juventude, porque eu preciso de um homem maduro. De Jó não bastasse, né, a fidelidade de Jó, ele requer de Jó ainda mais. Estavam lá os filhos dos, né, a palavra do Senhor diz até os filhos de Deus, que são os anjos, prestando conta para Deus diante do seu trono. E diz o texto no livro de Jó, ali no capítulo 1, de que na fila estava Satanás, esperando para entregar o relatório para Deus. E quando ele se apresenta diante de Deus, ele diz: olha, eu quero na realidade tocar na vida de um camarada lá embaixo, eu quero tocar na vida de Jó. É assim que acontece, sim ou não? Não. Satanás vai apresentar um relatório e Deus é que puxa o assunto. Olha que coisa. Ei, você já viu meu servo Jó? Como ele é fiel, como é um homem íntegro. Por que Deus não ficou quieto? Daí Satanás aproveitando, ó, não ia falar, mas já que você tocou no assunto, qualquer um vai te servir desse jeito. O Senhor tem dado prosperidade, tudo que Ele faz dá certo, tem dado uma família linda, Ele é saudável, quem que não vai te servir nisso? Assim. Aí Deus fala: não, pode tocar no Jó. Toca na sua família, toca na sua saúde, toca nos seus bens, só não tira a sua vida, eu não lhe autorizo. Deus pede de Jó a saúde, a família, os seus bens. Deus pede de Paulo o seu status, toda a sua vida religiosa, tudo que ele conhecia como sendo de Deus. Ele literalmente derruba esse homem do cavalo, lhe tira a visão por um tempo, e dizendo: agora você que persegue vai ser perseguido. Parece claramente que quando a gente se aproxima um pouquinho mais de Deus, Ele tem uma recaída, e eu chamo essa recaída de síndrome do Moriá, e nos pede um Isaque. Então eu quero te dizer que eu nem condeno, quem sou eu para condenar, mas nem lhe critico, se às vezes você prefere manter uma distância confortável da presença mais intensa de Deus.
Sabe, um cristianismo assim, um pouquinho mais light, em que eu estou aqui, Senhor, mas não vou me aproximar tanto. Falar que nem o povo falou para Moisés, vai lá e você conversa com ele, fala com você, com o chefe, e o que você falar para a gente que ele disse, a gente vai e faz. Mas a gente não quer chegar perto. Eu entendo que muitas vezes a gente está um pouquinho mais acomodado, mas não por outra coisa que não seja essa. A certeza que você que conhece esse Deus, sabendo que se aproximar, algo vai ser-lhe pedido. Pergunte a Abraão, a Moisés, pergunte a Paulo, pergunte a José, pergunte a Maria, pergunte a tantos outros que tiveram que entregar algo que para si tinha muito valor. Síndrome do Moriá, um momento em que no encontro com Deus a gente é requerido em algo tão valioso, em algo tão caro. Hebreus capítulo 11, 6, fala, ei, espera. Você fala, vem cá, é verdade o que eu estou ouvindo na igreja? O pastor está pregando para a gente ficar mais longe possível de Deus? Perto o suficiente para andar com Ele, mas longe o suficiente para Ele não pedir algo a mais da gente? Não, eu quero necessariamente que você saia daqui com uma atitude inversa. A palavra do Senhor diz, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, precisa crer que Ele existe, amém? E que recompensa aqueles que o buscam. Na realidade, eu gostaria que, dentro do exemplo de Abraão, a gente pudesse sair daqui dessa noite, tranquilos em relação a nos aproximar e a entregar aquilo que Deus está nos pedindo. Vamos aprender um pouquinho com a palavra do Senhor? Deus pede, submete a Abraão a uma prova, manda que ele suba a um monte para sacrificar, uma grande prova, um grande sacrifício deve ser entregue. Mas tem 3 coisas que nós precisamos aprender nessa história de Abraão. Primeiro, antes do monte vem a jornada. Repita comigo. Antes do monte vem a jornada. Antes de que Abraão seja incitado, seja convidado a viver uma experiência de entrega, de sacrifício, a subir um monte ali daquele sacrifício, ele antes é convidado para uma jornada com Deus, para uma caminhada com Deus. Lá em Atos 7, 2 a 4, quando Estevão está pregando e cita Abraão, ele diz o seguinte, lá no versículo 2 de Atos 7, versículo 2, e ele disse, homens, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe, sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu vou lhe mostrar. Então saiu da terra dos caldeus, habitou em Harã, e dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para essa terra em que vocês habitam agora. A chamada de Deus, antes de pedir de você qualquer sacrifício, antes de pedir que você suba um monte difícil, onde lá em cima você tem que entregar o seu melhor, o seu Isaac, a jornada começa com um convite de Deus, vem, a gente vai andar junto. Deus diz para Abraão, sai da tua casa, sai da tua terra, sai da tua parentela. Gênesis capítulo 12. Não é a única vez que Deus pede para que Abraão saia. Ele diz em outro momento, olha, sai para a batalha. Em outro momento ele diz, sai da sua tenda. Entenda que antes de Deus te pedir qualquer coisa que lhe valha muito, Ele quer estabelecer com você uma jornada de vida, uma caminhada. Ele quer ser companheiro no caminho. E quando Deus chama assim, sai, algumas coisas são muito importantes da gente entender. A primeira é que Ele primeiro nos dá uma visão nesse chamado. E Ele não nos dá um mapa. É interessante que quando Deus faz o convite para Abraão, e Abraão nem sabia o que se tornaria no futuro, a gente já chega lá. E se Abraão ouve um convite, sai aí da sua zona de conforto, sai aí da sua casa, da sua parentela. O que eu preciso fazer com você e fazer em você, eu preciso de um novo ambiente. Para onde, Senhor? Dá aqui o mapa. Joga no Google Maps aí, vamos, né? Mete um Waze aí que eu chego lá. Ele diz, não é assim, é durante a jornada. Olha só o que está em Hebreus 11, 8, vai ser projetado, vamos ler juntos? Pela fé, vamos juntos? Pela fé, Abraão
olha como é poderoso, e partiu sem saber para onde ia. Nós queremos todas as coisas muito planejadas. Esses dias eu tive oportunidade de tirar 15 dias de férias, e eu fiz um roteiro antecipado. Fazia já um bom tempo que a gente encavalou nossas férias, e a gente não pôde usufruir, então não podia errar. Então lá no comecinho de dezembro já estava o roteiro pronto, já tinha colocado no grupo lá, né, da família, como seria, quase que cronometrado, assim, né, dia a dia, os horários, o que a gente ia fazer. E muitas vezes a gente quer planejar, e eu não estou dizendo não planeje, eu não estou dizendo não saiba o que vai fazer da sua vida, mas eu estou te dizendo, Deus está te chamando para uma jornada espiritual, aonde você vai ter que exercitar dependência. Sai, para onde, Senhor? Anda comigo, e enquanto você anda comigo, eu revelo o que eu tenho para você. Talvez essa seja a nossa maior dificuldade em andar com Deus. É a dependência necessária. E quando Abraão vai, e eu disse ali agora há pouco que em um momento ele diz, né, um dos sai de Deus para Abraão é sai da tua tenda, porque Abraão está em crise. Irmãos, ele tem 95 anos, a esposa está já idosa, eles já cessaram, né, ela já cessou o costume das mulheres, ela já não tem mais um ciclo menstrual, ela não ovula mais para que possa gerar um filho. Ele já está até desinteressado desse assunto, 95 anos de idade. Eles nem se procuram mais. Tem 2 milagres aí, o Isaac nascer e eles terem tido relação, já é um milagre, com 95 anos. Enquanto ele está lá em crise, dentro da tenda, ele olha para a tenda, ele fala, Senhor, é alguém de fora, alguém que não é da minha família, que vai ser o meu herdeiro. O Senhor me falou tantas promessas e nada acontece. Depois ele tenta ajeitar e tem um filho com Agar, Ismael, e cria uma grande confusão até hoje. Quando você liga a televisão, você vê a confusão por causa dessa tentativa de ajeite de Abraão. E ele está lá nesse conflito. Eu não tenho mais condições. Então Deus diz, sai dessa tenda. Você está olhando tudo que te limita, você está olhando tudo que te atrapalha. Sai dessa tenda, eu quero te mostrar os meus planos. Olha para o céu e as estrelas, você pode contar. Olha para a areia do mar, você pode contar. Então assim será a tua descendência, confia. Como, Senhor? Anda comigo. Anda comigo. Hoje eu quero te dar um grande desafio, que você tenha coragem de começar a andar de uma maneira tão íntima com o Senhor, de que você dependa mesmo, totalmente, a sua vida, de que Ele possa te instruir passo a passo no caminho, e você sabe, sem o Senhor eu não posso dar um passo a mais, amém? Enquanto ele estava indo, chegou um momento em que um dos sobrinhos saiu com ele naquela jornada, o nome é Ló. E chegou um momento em que Ló, os pastores, os funcionários de Ló não se entenderam mais com os funcionários de Abraão, e eles tiveram que se separar. E Abraão falou assim, você veio comigo, escolhe para onde você quer ir. Então Ló olha e ele vê Sodoma e Gomorra e as campinas de Sodoma e Gomorra, ele diz, é para lá que eu quero ir. É nesse lugar, porque Sodoma e Gomorra tinha um comércio muito bom, tinha muita possibilidade de negociação, ele poderia prosperar ali, e ele então escolhe ir para Sodoma e Gomorra. Depois você sabe o que vai acontecer. Quando Ló e os seus servos, a sua família, o seu gado saem, olha o que acontece. O Senhor disse a Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o lado norte, do sul, do oriente e do ocidente, porque toda essa terra que você está vendo, eu hei de dar a ti e à tua descendência para sempre. Vai chegar um momento na sua jornada de dependência em que Deus vai falar, esse é o plano. Olha para a direita, olha para a esquerda, olha para o sul, olha para o norte, olha para o leste, oeste. Essa é a terra. Mas antes de ele mostrar a terra, Deus pega no queixo de Abraão e diz, levanta os olhos agora. Agora você vai entender mais do que você entendia no dia em que você aceitou andar comigo. Antes do monte, queridos, vem uma jornada, e é uma jornada poderosa. Segundo, antes da prova, diga comigo, antes da prova, vem a promessa. Você pode repetir? Antes da prova, vem a promessa.
É interessante que antes de Deus pedir uma grande prova, né, submeter Abraão a uma grande prova, Deus enche o seu coração de promessas. Olha o que a gente vê em Gênesis 12:2, farei de você uma grande nação. Gênesis 12:3, em ti serão benditas as famílias da terra. Gênesis 13:17, te darei toda a terra em que tocares o teu pé. Gênesis 15:5, farei sua descendência ser numerosa e incontável. Deus vai enchendo o coração de Abraão de promessas. Sim, haverá o dia da prova. Sim, haverá um dia mais difícil. Mas antes, o Senhor conforta com as suas promessas. O Senhor inspira com as suas promessas. Eu acabei de falar, lembra que Abraão já não tinha mais, 95 anos. Sara já não tinha mais o costume das mulheres. Como ter um filho? Como acreditar que um dia eu serei uma grande nação, conforme a boca do Senhor diz? Abra Romanos capítulo 4, versículo 13, e leia, olha que poderoso. Quem que é o último que morre, queridos? Qual é a última coisa que morre? Qual que é a última que morre? A esperança. Você estava no primeiro curso, você está dando cola para os irmãos. Quem que é a última coisa que morre, irmãos? A gente não fala que é a esperança? Olha só o que a Bíblia nos ensina. O texto pode ser projetado, você lê comigo. Abraão, como foi? Creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito. Assim será a sua descendência. Em outras versões, diz assim: e Abraão esperou contra a esperança, crendo. Não havia mais possibilidade. Só havia limitações, ele só via tenda do seu lado, ele só via problema do seu lado. Ele só via aquilo que era razoável, aquilo que não podia acontecer. Ele não via uma grande nação, ele não conseguia ver. O Senhor o chama para fora da tenda, ilustra para ele. Esses são atos proféticos que a gente vê na Bíblia, mas que fazem muito efeito. E a partir daquele momento, ele se enche de uma fé que o vai tornar o pai da fé para uma multidão. E há tanta promessa feita para Abraão, há tanta palavra liberada sobre a vida de Abraão, que até hoje se cumpre. Depois a gente vai ver sobre isso. Mas eu gostaria de destacar uma dessas palavras, quando ele diz: em ti serão benditas as famílias da terra, Gênesis 2, e eu abençoarei os que te abençoarem. E diz: amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. O que é esse abençoarei os que te abençoarem? O que é isso? Serei, né? Farei de ti uma bênção sobre todas as famílias da terra. A tradução mais exatas para a gente no português seria um jeito de falar que não é o nosso usual. É como Deus estivesse falando: eu abençoarei os teus abençoantes. Como assim, pastor? Deixa eu te falar sobre 3 palavras hebraicas. Diga comigo: Barak. A palavra Barak significa bênção, né? Um presente de valor, tá? A mesma raiz da palavra Barak tem uma segunda palavra bem parecida, que é Berek. Repita comigo: Berek. Berek são joelhos. E há uma terceira palavra, que é Baraká, que é o Baraká, que é presente. Essas 3 expressões estão nesse texto. É lindo. Barak, Berek, Baraká. Quer aprender hebraico? Vamos lá? Barak, Berek, Baraká. Você pode repetir? Barak, Berek, Baraká. Em português seria bênção, joelhos, presente. Bênção, joelho, presente. Como é assim? O texto, abençoar os que te abençoam, né? Ou ser bênção sobre as famílias da terra. O que Deus está prometendo para Abraão é o seguinte: olha, quando você se ajoelha com respeito diante da minha presença, eu estou te abençoando. Basicamente seria trazer um presente para uma outra pessoa, enquanto o outro estiver ajoelhado em sinal de respeito. Vou tentar exemplificar de uma maneira melhor. Vou fazer um exemplo aqui. Alguém que eu amo muito, alguém que eu respeito muito, que eu quero muito bem, e eu falo: eu quero dar um grande presente para essa pessoa. É o pastor Guilherme. Pastor, é só uma ilustração, tá? Não a parte que eu te amo, que essa é verdade, né? O resto tá? Metaforicamente. Mas tudo bem, se você receber também, é seu, né? Estou falando na frente da igreja. Eu amo tanto o Guilherme. Amo tanto o pastor Guilherme,
que eu chego diante do pastor Guilherme e falo, eu quero te dar um presente. Você é muito valioso para a minha vida, recebe esse presente. É o meu carro e o bônus está na casa também. Bom? Dá um glória a Deus. Eu dou um presente para ele. E você fala, uau! Você deu o seu carro para o Guilherme. Sim, eu amo o Guilherme. Eu queria demonstrar para o Guilherme o quanto eu sou grato, o quanto eu o amo. E eu estou dando esse presente. Fala, uau, que demais, você deu um carro. O que você não sabe, e que talvez nem eu soubesse, é que o Guilherme, ele é o dono da montadora. E enquanto eu estou dando um carro para o Guilherme, o coração dele se torna tão aprazível para mim, que ele vai me dar uma frota. Pegou a visão? Como que é aquele carinha lá? Pegou o código aí, a chave? Está no drive, né? Queridos, é isso que acontece quando nós nos apresentamos diante de Deus. Quando Deus te pedir algo, por maior valor que seja, você entrega, você está entregando, parece muito, mas você nem sabe o que está vindo sobre a sua cabeça, porque quando você está entregando um carrinho para o Senhor, Ele está te pondo embaixo de uma frota enorme. Enquanto você está dizendo, Senhor, esse é o meu tudo, o Senhor está abrindo o céu e rasgando, Bereque, Baraque, Berecá. E de joelhos na presença do Senhor, como se eu quisesse presenteá-lo de alguma forma, se é que eu posso. Com alguma coisa que eu tenho, dar um presente para Deus. Quem é que pode dar um presente para Deus? Quem é que pode impressionar o Senhor? A não ser um coração quebrantado. Porque quando eu quebranto meu coração na presença do Senhor, eu estou ali em sinal de respeito, de amor, de temor. E as suas mãos estão sobre a minha vida. E aí Ele me despede e diz, olha, em você tantas pessoas vão ser abençoadas. Você me deu um carro, ninguém mais na sua casa vai andar a pé. Antes da prova vem a promessa. Antes de Deus te pedir que suba ao monte e provar o seu coração na entrega, Ele já te chamou para caminhar. Ele já derramou sobre você um monte de promessas. E por fim, antes do sacrifício, vem um relacionamento. Você pode repetir? Antes do sacrifício vem um relacionamento. O rompimento é progressivo. Deus está trabalhando no coração de Abraão para que cada dia ele vá se esgotando. Cada dia ele vai se desapegando de si, das coisas, para que ele possa se apegar mais em Deus. Quão triste é o projeto de vida em que a grande meta que eu tenho é ter um bom carro, uma boa casa, uma boa reserva para aposentadoria. Que projeto de vida menor do que esse? Quando eu vivo porque eu quero chegar lá. E chegar lá não significa necessariamente nada, perto de tudo o que Deus tem preparado para mim. Talvez Abraão pudesse ter ficado na sua casa e nem por isso Deus pesaria a mão sobre ele. E ele seria ali um bom negociante, ele poderia edificar as suas tendas, pegar a herança da família e tocar o barco e melhorar um pouquinho aquilo que ele recebeu. Não, Deus não fica ali se alegrando em querer amaldiçoar quem não quer andar com ele. Mas o que Abraão não sabia lá naquele dia do sai da tua casa, é que Deus faria dele uma grande nação e algo poderoso aconteceria na sua vida. E agora está aqui, Deus está trabalhando para que o coração de Abraão esteja cada dia mais perto de Deus e mais longe das suas próprias coisas. Por isso é progressivo. Primeiro Deus fala, quero que você sacrifique coisas e lugares. Sai da sua casa, sai da sua cidade, deixa as suas coisas. E ele estava ali inclusive abrindo mão da parte da herança a qual teria direito. Esse sai da sua casa, da casa dos seus pais, ele estava abrindo inclusive mão de alguma coisa que para ele era seguro. Sabe, Deus começa muitas vezes pedindo coisas tão pequenas para a gente, mas elas já se tornaram tão grandes para nós, que fica difícil a gente abrir mão. Deus pode pedir a sua casa hoje, sim ou não? Deus pode pedir o seu carro hoje, sim ou não? Ele pode. O que Deus pode pedir de você? Eu falo que tem a teologia dos adesivos, né? Hoje a gente nem adesiva tantos carros. Mas eu lembro que a gente comprava um Fusca, né? um Ninho, né?
a gente já adesivava o carro, né? A serviço do Senhor Jesus, né? O carro melhorava, a gente já mudava o adesivo, né? Para a glória de Deus, né? Quando eu já ia para um carrão bacana, né? Já era um adesivo em inglês, né? Falava de Deus, mas tudo em inglês, né? E tinha gente que adesivava assim, né? Em caso de arrebatamento, entrega esse carro para minha sogra, não é? Tinham vários tipos de adesivo. Deus pode pedir o meu carro? Ou não? Era mais fácil entregar quando era aquele basiquinho, lá no começo da jornada. Quais coisas tomaram o lugar do Senhor no nosso coração? Porque vai chegar o momento do Isaac, queridos. Mas Deus já não pede o Isaac de cara, de primeira. Ele vai pedindo. Olha só, pede as coisas. Depois ele diz, separa, né? Deixa os seus pais, deixa as coisas dos seus pais. Aqui não é uma sessão de desonra, mas ele diz, não nesse ambiente, não nessa mentalidade, eu vou poder fazer algo extraordinário com você. Depois ele tem que se separar do seu sobrinho, Ló, que foi companheiro na jornada. Mais para frente, porque ele fez uma besteira, né? Que foi conceber a vida de Ismael, não no sentido de que a vida de Ismael é um erro, mas a atitude de Abraão sim. Então mais para frente ele vai dizer, agora abre mão do Ismael. Então Abraão ele vai aprendendo a colocar no altar do Senhor aquilo que Deus lhe pede. O que Deus pode lhe pedir hoje? Quanto do seu tempo Deus pode lhe pedir hoje? Quanto dos seus dons Deus pode lhe pedir hoje? É uma ilustração triste a que eu vou passar, mas é real. Eu cheguei numa igreja e a gente estava com problema de técnicos de som, né? A gente não podia ter uma estrutura em que a gente pudesse contratar alguém especializado, aquela coisa do serviço mesmo, ali na igreja. E eu perguntei para uma das pessoas, ei, você pode, eu fiquei sabendo que você sempre trabalhou na área do som, e você pode voltar a trabalhar aqui com a gente na área do som? E ele disse assim para mim, Fernando, ele falou, não sei, quanto você vai me pagar? Eu falei, não sei, fala aí para mim, quanto o diabo está te pagando para você ficar parado? Eu cubro a oferta. Às vezes o pastor passa da conta, tá? Mas tem hora que tem que ouvir. O que Deus pode te pedir dos seus talentos? Deus pode te pedir da sua casa, para você receber um pequeno grupo, para pessoas. Ouve o que está acontecendo nos pequenos grupos. O que Deus pode pedir de você? A gente nem está falando de Isaac ainda, porque haverá um dia em que ele vai pedir Isaac. E aqui vem algo tremendo sobre o relacionamento de Abraão com Deus. Essa jornada, essa caminhada, as promessas, o caráter sendo moldado, porque esse pai da fé é o mesmo que mente sobre a sua esposa ser a sua irmã, com medo das pessoas matarem ele como esposo para ficarem com ela. Então ele fala duas vezes, não, é minha irmã, mente. Esse que mentiu para tentar salvar a sua pele vai ser aquele que vai ser o pai da fé. Deus vai trabalhando no seu caráter, Deus vai consolidando um relacionamento de fato. E aqui estamos no dia em que Deus fala para ele, agora me entrega o seu filho, agora me entrega o seu Isaac. E sabe, você vai saber o dia que for Isaac, o dia que é o carro, o dia que é a casa, o dia que é um tempo a mais, o dia que é uma dedicação, o dia em que o Senhor está te pedindo essas coisas, elas têm o seu valor, elas são importantes. Mas quando Deus pede o seu Isaac, dói lá no fundo da alma. Você chora, se você não chora, se você não grita diante do Senhor, né, desesperado, é porque ainda não é o seu Isaac. Porque quando Ele pedir o teu Isaac, você vai sentir que é diferente. E agora Deus chega e pede o Isaac, aquele a quem você ama. Leve, eu quero ele como sacrifício para mim. Abraão prepara as suas coisas. Abraão prepara as coisas de Isaac, as suas, e alguns servos vão com eles na jornada. E eles começam a subir o monte, ali no Moriá. E chega um momento em que Abraão diz para os servos, vocês fiquem aqui. A jornada para vocês é até aqui. Agora vou eu e o meu filho, e nós vamos adorar. Depois nós voltamos e prosseguimos a viagem. Abraão, ele tem um relacionamento já tão profundo com Deus, que ele já desenvolveu tanta confiança em Deus, que Hebreus 11:19 nos revela
Por que Abraão diz isso para os seus servos? Nós vamos lá adorar e voltamos. Sempre no plural. Eu e o meu filho estamos indo, mas a gente volta. Olha só o que diz Hebreus 11:19. Pode projetar? Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também, de modo figurado, o recebeu de volta. Olha, eu vou repetir. Abraão considerou que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque dentre os mortos. Abraão estava disposto, preparado a descer a mão com aquele cutelo. Abraão estava indo às últimas consequências, ele ia matar o menino mesmo. Por 2 motivos. Primeiro, por obediência a Deus. Segundo, porque cria que Deus não ia falar com as suas promessas. E ele sabia que Isaque era filho da promessa. Ele sabia que iria matar o seu filho e que Deus o iria ressuscitar. Quando ele vai abaixar a mão lá no monte, o menino preso para o sacrifício, Deus fala: para, eu sei que você vai comigo. Na realidade, tudo aquilo aconteceu não para que Deus soubesse o que Abraão faria, mas para que Abraão soubesse o quanto ele estava comprometido e apegado em Deus. Ele considerou que Deus o iria ressuscitar. Essa era a esperança. E o que ele não viveu fisicamente com o seu filho, ele viu o próprio Pai sacrificando o Filho, Cristo Jesus. O Filho que ele não precisou concluir o sacrifício. O Pai, o Senhor Deus, concluiu na vida do seu Filho Jesus. Sabe, sobre desapegar, eu gosto muito da declaração do Russell Shedd. Nos últimos dias de vida, ele enfrentando um câncer já terminal, ele fez um pequeno vídeo na sua casa, um homem simples, mas um homem profundo na palavra. E ele deu a seguinte declaração naquele vídeo. Ele diz, entre outras coisas, ele diz assim: o câncer é uma experiência muito boa, porque a gente sente que está desmamando do mundo e ficando pronto para subir. No enterro do Russell Shedd, a sua filha disse o seguinte: eu sei que o meu pai era um pecador, porque a Bíblia diz que todos pecaram, mas eu nunca vi o meu pai pecar. Um homem íntegro. No final da vida, ele não estava preocupado e dizendo: a cura sempre é bom e a gente tem que orar e tem que pedir pela cura, mas nem a cura fazia parte do seu plano. Na dimensão em que ele chegou na sua caminhada com Deus, o que importava era estar logo perto do Pai. Paulo sabia disso e deixou registrado em Romanos 8,18. Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória em que nós há de ser revelada no futuro. O salmista também declara isso no Salmo 9, versículo 10. Ele diz: os que conhecem o teu nome, os que são íntimos de ti, confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas aqueles que te buscam. Quem desenvolve um relacionamento com Deus vai estar preparado, porque Isaque não vai ser maior do que o desejo de estar em comunhão, em obediência a Deus. O sacrifício, ele não é um pedido inicial, ele é um final de uma jornada. Ele é um ponto lá na frente. Eu não sei o que Deus vai te pedir, mas eu quero te dizer o que ele fez na vida de Abraão. Abraão se tornou um dos maiores personagens nas 3 maiores religiões que nós temos no mundo. Ele é considerado dentro do judaísmo, do islamismo e do cristianismo como uma figura muito importante. 188 vezes é citado no Alcorão, 40 vezes no Antigo Testamento e 75 vezes no Novo Testamento. É por isso que ele é chamado de pai de nações. E aqui eu não estou dizendo de concordância, com doutrinas e procedimentos islâmicos ou judaicos nesse sentido, mas para que você entenda, aquele homem que sonhava em ter uma grande família passa a ser um líder exponencial, uma referência para as 3 maiores religiões do mundo. Ele é chamado de pai da fé, mas não se forma um pai da fé do dia para a noite, de uma hora para outra, não.
Deus não pediu de Abraão o seu maior valor da noite para o dia, de uma hora para outra. Ó, estamos aqui, não estamos fazendo nada, me dá o seu Isaac. Não é assim que Deus faz. Ele está te chamando para uma caminhada, Ele está te chamando, estreita comigo, anda comigo, confia em mim, conhece o meu caráter. E quando você conhecer o meu caráter, e que é fiel aquele, né, fiel e poderoso, aquele que está te chamando, você vai entregar tudo, porque você sabe que enquanto você está entregando o seu carrinho, eu estou te visitando com tantas outras coisas que você não pode nem imaginar. É disso que Deus está falando, não tenha medo. Olha só o texto bíblico em Hebreus 11:12, por isso também, de um homem só, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar, e você é parte disso, porque você é filho na fé de Abraão também. Todos estes morreram na fé, não viram as promessas, mas contemplaram de longe, se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Você quer viver um tempo de muita intimidade com Deus? Você quer ver a manifestação de Deus sobre a sua vida? Tantas e tantas vezes nos achegamos a Deus pedindo provisão e providência. Provisão e providência. Senhor, estou precisando dessa provisão. O Senhor precisa entrar, ó Deus, com a tua providência na minha vida. É um documento que precisa ser assinado. É um valor que muitas vezes nós não temos e que oramos a Deus. É uma cura. Queremos provisão e providência. Mas você está preparado para subir o monte da provação? O que Deus pode te pedir nesse momento? Gênesis 22:14, e eu queria ler com você, vamos todos juntos. E Abraão deu àquele lugar o nome de Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Sabe, não vai faltar provisão no monte do Senhor. Não vai faltar provisão no monte do Senhor. Quando Isaac e Abraão estão lá em cima, Isaac vê a lenha, vê o altar, e ele pergunta o quê? O que ele pergunta para o seu papai? Pai, a gente tem a lenha aqui, a gente tem o altar, tá, né? O fogo está sendo preparado, está tudo aqui. Mas cadê o cordeiro? Aonde está o cordeiro? Eu quero te dizer, a bênção do Senhor não faltará no monte da sua provisão. Não faltou naquele dia quando Deus diz, chega, para, não precisa concluir. Mas aquela pergunta feita por Isaac foi respondida 2000 anos depois, pela boca de João Batista. Quando ele olha Jesus vindo, o que ele diz? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe por quê? Porque no monte do Senhor se proverá. Sabe, quando o Senhor está no seu ministério, quando Jesus está desempenhando o seu ministério, e aqui eu concluo, ele então é convidado para Satanás, né? Por Satanás em 3 desafios. E o último desafio é, lança-te deste monte, né? Lança-te deste monte, porque aos teus anjos dará ordens. O Senhor diz, olha, eu não vou tentar o Pai, não é assim que funciona. Não, então faz o seguinte, já que você não quer se lançar desse monte, se ajoelha e dá adoração a mim, e eu vou te dar todos os reinos deste mundo. E Jesus diz, para trás de mim, Satanás, não é nesse monte que eu vou conquistar o mundo. O monte que eu estou olhando é o Gólgota. É lá que o Senhor vai me dar todo o poder e autoridade. E é lá no Gólgota que Jesus conquista todo o poder e autoridade. Lhe é dado um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra. Não é o monte que diabo você escolhe, é no monte do Senhor, é lá no sacrifício que Deus faz coisas extraordinárias, em nome de Jesus.